Graça e paz, queridos irmãos. Nesta quarta-feira, queremos iniciar com os irmãos uma série, ou pelo menos 4 estudos, onde nós partilharemos a palavra de Deus no Evangelho de João, para nos fortalecer a fé, para nos lembrarmos do nosso primeiro amor, naquele momento em que entregamos a vida a Jesus. E é sempre maravilhoso lembrar desse momento. Por isso eu louvo ao Senhor, agradecendo o meu coração. E a palavra de Deus diz, no Evangelho de João, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que nós, a cada instante, sejamos iluminados por essa palavra. Ajuda-nos pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema que nós iremos falar hoje é: este é Jesus. Então, nosso objetivo é que os irmãos individualmente consigam examinar, consigam descobrir na palavra de Deus a vontade de Deus para a sua vida. E também nós vamos seguir algumas perguntas. O nosso momento de hoje, desta quarta, será em 12 perguntas. E é claro, né, meus irmãos, eu não irei explicar todas as perguntas, nem responder, é os irmãos que vão responder, para que cada um possa crescer mais e mais e aprender e relembrar desta graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então pense agora, como um momento inicial desse nosso encontro, quem é Jesus para você? Você consegue lembrar do dia em que entrega a vida a Jesus, daqueles primeiros momentos em que este pensamento foi formando, este conceito, esta fé foi solidificando em Cristo Jesus? Então responda para si mesmo: quem é Jesus para você? Com isso nós temos a primeira pergunta já baseado no texto todo de João, né? Com quem Jesus estava no princípio? Já pensaram nisso? Com quem Jesus estava antes do mundo existir? Pense e responda. Responda anotando, porque as nossas perguntas têm uma progressão. Elas têm um objetivo final para que você possa entender esse momento. A segunda pergunta é: Jesus foi chamado de o Verbo. Ele já existia antes da criação do mundo. E o que diz respeito a isso? Esse o Verbo. Quem era o Verbo? Então, com quem ele estava? Quem era esse Verbo? A terceira diz respeito a ele mesmo. O que ele diz dele mesmo? Então, à medida que os irmãos vão ouvindo as perguntas, já vai aparecer o texto bíblico, para o irmão anotar e responder a sua pergunta. A quarta pergunta é: Jesus, o Verbo, quando estava nos céus, não estava indiferente ao sofrimento humano. O que Jesus fez para mostrar que se importa conosco? Se importa com o homem? Esta é a quarta pergunta. A quinta, e vamos até a 11ª, é: o exame das Escrituras, da Palavra de Deus, nos mostra 3 coisas. 3 importantes coisas. Jesus é eterno, é Deus e se torna homem e habita entre nós. E ele veio ao mundo por quê? Já pensaram nisso? Você vai respondendo, vai descobrindo, olhar para o texto bíblico, né? Se quiser dar pausa, dá pausa no vídeo, né, irmão? Mas o importante é nós crescermos na graça de Jesus Cristo.
Sexta pergunta, grave bem. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, que característica o texto revela do ser de Jesus que é semelhante à nossa? Naquele momento, ele teve algo que estava ali, naquele momento, suportando a beira do poço, ou ali, próximo daquele poço. Que Jesus teve, que é semelhante a nós, que mostra que ele é ser humano, né? A sétima, Jesus sentia as mesmas emoções que nós, quando recebeu a notícia da morte de um amigo. O que você acha que ele sentiu? Então, existem pessoas que pensam que Jesus era uma energia, Jesus era assim uma coisa fantasmagórica, né? Que era um espectro. Não sei o que as pessoas pensam, mas nós temos que pensar e crer. Jesus era ser humano como nós, né? Então, Jesus sentiu emoções ao receber a notícia. Que emoção ele sentiu ao receber a notícia da morte de um amigo? Jesus pode ajudar você em suas dificuldades, porque ele já experimentou dores, já experimentou sofrimento, e ele se compadece e ele veio para habitar conosco. Oitava pergunta. Jesus foi um homem como os demais, no entanto, podemos perceber em sua vida alguma coisa diferente. O que havia diferente em Jesus? O que ele possuía? Aliás, o que ele não tinha? O que Jesus não tinha? Nunca teve. Você vai responder. Veja o texto bíblico aí na sua tela e você responde, marcando a sequência das perguntas. Vamos para a nona. A nona pergunta. Jesus tinha um domínio sobre sua própria vida, o que outras pessoas não têm. O que Jesus disse que ia fazer com a sua própria vida? Eu faço isso com a minha vida. Eu faço isso com a minha vida. Ele tinha um domínio sobre as suas ações. E nós sabemos, meus irmãos, todas de acordo com a vontade de Deus. Desta pergunta, para onde Jesus foi depois de ter ressuscitado? Então você nota aí o texto, responde as perguntas na sequência, para que Deus esteja abençoando o seu coração. E a penúltima pergunta é: já vimos que Jesus desceu do céu, habitou entre nós, sofreu, morreu, ressuscitou, foi à presença de Deus. E responda agora, aonde Cristo está, nesse instante, aonde Jesus está? Nós começamos perguntando aos irmãos, quem é Jesus? E na penúltima pergunta, perguntamos aos irmãos, aonde está Jesus? Aonde está Jesus agora? Lembremos que Jesus não pecou, morreu, ressuscitou, voltou para Deus, ele está no céu. O que vai acontecer se nesse momento você crê em Jesus, o Filho de Deus? O que vai acontecer? Então, se o irmão anotou todas as perguntas, anotou os textos bíblicos e viu a sequência toda, o que vai acontecer nesse instante? Deus o abençoe, Deus o fortaleça, e que esta tão grande, maravilhosa salvação que você tem, que eu tenho, por crer em Jesus, por saber que Ele é nosso Mestre e Senhor, possamos também falar a outros, partilhar a fé, compartilhar a palavra, o amor, a graça e a misericórdia. Amados irmãos e mãe, Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe sempre nessa nossa luta de retomar as atividades para a glória do Senhor Jesus. A igreja, meus irmãos, vai continuar para a glória de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por nossas vidas, que nós consigamos seguir o caminho do nosso Mestre Jesus. Perdoa nossas faltas quando nós fugimos desse caminho. Ajuda-nos pelo Teu poder. Em nome dEle, nós oramos a Ti, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe.